não te parece que existem coisas do governo Lula nesses 5 meses que devem ser celebradas e que, de muitas maneiras, superam o que foi feito no governo Bolsonaro? Como é que você avalia isso? Deixa eu fazer uma aspa de 1 segundo. A discussão tá pegando tanto fogo que o Leandro Forte estava no café, apareceu para falar Dilma também apoia a Lava Jato no princípio. Mas segue, por favor, vai lá, Davi. Tinha a lei anticorrupção, que setores do pessoal falaram no que ia dar, tá? Então, aí são setores. Isso daí é mais complexo do que parece, mas a posição do pessoal foi unânime contra o golpe, e isso importa, e depois foi unânime contra a Lava Jato também, e no início a Lava Jato era algo que a esquerda alimentou, inclusive dentro de setores do PT também, mas não o PT como partido. Vamos lá. Então, 2 questões que eu queria falar: tática e estratégia. Importante diferenciar essas coisas na política, tá? Reforço aqui: necessário diálogo com o Congresso, necessário diálogo com a nossa burguesia, que é escravocrata, espoliativa e blá, 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 associado ao imperialismo, subordinado ao imperialismo, na verdade. Diálogo tem que ter, óbvio, dentro do arcabouço do que consideramos tático. Questões estratégicas, não. Perfeito? Questões estratégicas, não. Questão estratégica, vamos lá, marco temporal estratégico. É principiológico, daí não dá. Aqui não. Aqui é confronto. Aqui a gente vai para o confronto. Perdeu, mas aqui é confronto. Então é isso. É igual eles fazem, tá? Lira faz a grande política e é assim. Perfeito? É assim. Eles fazem igual que eu estou falando aqui. Então vamos lá, eu vou até aqui eu vou para o confronto com você. Até que eu negocio, aqui eu vou para o confronto com você. Veja, isso é diálogo, mas é diálogo nesses termos. Porque a política é isso. Negar a possibilidade de confronto é negar a política. Negação da política é negar... 350 votos, Davi, essa é a questão. O governo federal hoje deve ter algo em torno de 130. Então, o confronto precisa se dar com base na força material, em como ela se apresenta. Sim, é isso que eu falo. É isso que eu falo o tempo todo. Mas é isso que eu falo o tempo todo. Manda o PLT aumento do salário mínimo, manda o Congresso votar contra. Eu ganho. Qualquer governo ganha. Quem votou contra o auxílio emergencial? Porque o Congresso é uma parte de uma estrutura. Há mecanismo de mobilização para pressionar o Congresso também. Aí vamos lá. Tem questões aí, aí é o meu segundo ponto. Meu primeiro ponto era que essa questão de tática, estratégica, de princípio, que política é confronto e é consenso, e política exige diálogo, mas um diálogo estabelecido com parâmetros. Meu segundo ponto, vamos lá. O que é o Congresso, o que é o governo? Né? Olha só o que eu estou falando aqui. O Congresso aprovou o salário mínimo. Quem cancelou? Governo. O Haddad. Ele cancelou o aumento do salário mínimo que o Congresso aprovou. Ele fez o enfrentamento à esquerda, não aumentando o salário mínimo? Ele fez o enfrentamento à direita. O Congresso mais reacionário da história de 2022 aprovou o salário mínimo para janeiro. Ele poderia pagar 1.320, não pagou. Ficou 4 meses sem pagar. O Congresso aprovou o orçamento de 2023, ele falou que ia cortar o dinheiro que o Congresso aprovou para a saúde, para a educação, para investimento público. Ele falou que ia cortar o dinheiro que o Congresso aprovou. Ele falou isso. Tá? Isso é escrito. Mas o que tem a ver o Congresso com isso, né? Então aí a gente tem que separar qual é a parte que é uma questão de falta de correlação de forças no Congresso e uma questão que é plano econômico do governo, tá? Vamos lá, separar essas coisas. O arcabouço fiscal é um plano do governo para o país. E o governo defende na equipe econômica isso. Não é uma redução de danos. Não é uma negociação em que foi necessário reduzir danos e foi o que foi possível. Não foi isso, em nenhum momento. O Haddad, há muitos... Antes, 2 meses antes de aprovar, de mandar o arcabouço, ele falava que defendia algo nesse sentido. Então tem uma perspectiva aí teórica que ele defende sobre o papel do Estado. Ele fala que não é nem desejável uma expansão de gastos como que teve no governo Lula na comissão, no governo Lula 1 e 2. Ele é um duro crítico do governo Manteiga, na expansão de gastos do governo Manteiga. Teve coisas ruins no governo Manteiga. Desonerações não foi tão legal. Mas teve muita coisa boa, teve um legado muito positivo. Manteiga, para mim, foi um dos melhores ministros da história, especialmente no governo Lula 2, tá? Eu acho que o Manteiga ele foi a salvação do governo Lula.
quando o Palocci cai. Eu acho que o Manteiga foi excelente. O Haddad é um duro crítico de tudo. Praticamente, o governo Manteiga foi bom. O ministro Manteiga, no geral, né? Na média foi bom. E na audiência pública ele vai falar o seguinte: o problema do Brasil parece que foi até 2014, não teve problema em 2015. Parece que em 2015 era necessário, de fato, uma correção de rota. A entrevista dele na Piauí vai nesse caminho também. Aquela entrevista mais clássica dele na Piauí. É como se em 2015 a austeridade fiscal fosse necessária. Ele rodou as prefeituras para defender a austeridade fiscal de 2015. Tá? A austeridade fiscal de 2015 foi autoimposta. Não foi uma questão do Congresso. Quando a gente fala do Congresso de 2015, que o Congresso atrapalhou, na verdade, é porque a gente tinha uma perspectiva de que a austeridade fiscal era muito necessária e o Congresso estava mandando pauta de expansão fiscal ruim, de péssima qualidade, né? Então, a gente estava querendo fazer austeridade fiscal, foi discricionário. Os cortes de investimento público, no contexto que a Lava Jato estava cortando investimento privado. Estava quebrando tudo. Estava quebrando as nossas cadeias produtivas nacionais. A Lava Jato estava quebrando tudo. O que o Joaquim Levy faz? Quebra o investimento público. Então, a gente quebrou investimento privado e público. É um negócio desastroso. Ele deu choque de preços administrados, conta de luz, preço de tudo, preço administrado, um choque. Então, é choque de juros, choque de administrados, corte de investimento público grotesco. E aí, o que aconteceu na sequência? A gente esperava naquele momento, isso é muito importante, que o aumento do desemprego, que seria ocasionado, que foi planejado, o aumento do desemprego. Tem uma coluna do Samuel Pessoa em meio de 2015 que ele fala que o ajuste fiscal estava dando certo, que o desemprego subiu e o salário caiu. Eu esperava que o aumento do desemprego fosse ferrar com a correlação de forças do governo. Eu esperava isso, porque você concedeu tanto, você evitou o confronto de tal forma que você perdeu o apoio popular. Então, a política é muito dura, de fato. É o que você falou, a política é muito dura. Tem hora que você vai ter que falar o seguinte, tem que tomar lado. Com agro, vai ter uma hora que não vai ter jeito pro governo Lula. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ou vai bater de frente com a Marina de forma irreconciliável, vai bater de frente com outras pautas e as coisas acontecem, né? Não estou nem entrando em mérito, estou falando, é isso, é confronto. E confronto existe. E a partir do momento que parece que a gente tem um pressuposto, e aí eu vou inverter um pouco a crítica, que a gente parece que tem setores da esquerda que acham que tudo é muito fácil. Ninguém acha que é fácil. Mas também tem setores que acham que tudo se faz conversando e conciliando. Parece que tudo dá para fazer você sentando numa grande mesa de reunião, chamando todo mundo para conversar e tudo se ajeitar. Sem disputar corações e mentes para mudar sua correlação de forças nessa disputa interna no Congresso, nessa disputa parlamentar. Eu acho que isso é necessário você combinar essas coisas. Você tem que criar apoio popular e ir por enfrentamento a algumas pautas estratégicas de enfrentamento.